Olá amigos, debate RDK no ar, hoje 22 de outubro de 2024, estamos ao vivo com mais um debate. Lembrando que nós estamos na plataforma também da Rádio Wii, acesse o nosso site lá no portal e confere a rádio também ao vivo no nosso programa. Lembrando que o nosso apoio é do Meneghini Veículos, lá em Rua do Meio, 3716 5094, liga lá, fone WhatsApp, que o Meneghini tem o melhor negócio para você. Pessoa de carro novo, seminovo, o Meneghini tem o melhor negócio para ti. Semana Grenal, mais um Grenal 4-4-3, é isso? Foi isso, exatamente. Vitória do Internacional por 1-0, um jogo onde realmente mais de 48 mil pessoas no estádio Beira-Rio. Um clássico aí que a gente, vamos começar pelos dois lados aí, eu acho que teve uma questão, vamos dizer assim, ganhou o que nitidamente a gente já vinha falando, né? Quem trabalhou e quem estava meio que fazendo turismo, né? Quem se preparou. Quem se preparou, né? Isso aí ficou claro. A gente já viu clássicos Grenais onde não aconteceu isso. O próprio Renato veio lá da beira da praia e ganhou o jogo. Mas dessa vez parece um pouco diferente, e realmente ficou bem escancarado. É que dessa vez, para o Renato, o problema é que ele tinha do outro lado um time de boa qualidade. O Internacional é um time que hoje joga talvez um futebol que está entre os 4 ou 5 melhores do Campeonato Brasileiro, né? E individualmente também o time do Internacional, comparado com o Grêmio, leva vantagem, posição por posição, vale a vantagem, na maioria delas, sem dúvida nenhuma. E soma-se a isso o fato de que o Roger, que é um profissional competente, sério, né, naquilo que diz respeito ao trabalho dele, ele faz, onde sempre passou com muita seriedade e dedicação. Nesse particular, ele tinha uma motivação ainda mais especial para esse enfrentamento. Era o primeiro Grenal dele comandando o Internacional. Ele fez inúmeros Grenais como jogador do Grêmio e foi técnico em Grenais como foi protagonista como técnico do Grêmio. Mas pelo Internacional era o primeiro. Então ele também dedicou uma preparação especial, um cuidado todo especial para isso. Os resultados apareceram. O Renato fazia essas coisas assim, levava meio na flauta, quando o Internacional perdia para qualquer um. Aí dava certo. Dessa vez não tinha isso e o resultado acabou sendo meio que, né, uma lógica daquilo que se poderia esperar, né? Poderia até ter sido mais elástico, placar, o Grêmio poderia ter feito gols. Tudo aconteceu. Não foi um Grenal onde a distância de rendimento, de atuação do Inter para o Grêmio foi muito grande. Não, o Inter foi melhor, mas não foi uma distância muito grande. Foi um Grenal bem jogado, taticamente, né? As estratégias funcionaram. As alterações, né? Eu acho que as alterações o Renato ajudou o Roger. No segundo tempo, quando ele fez as trocas, ajudou o Roger, né? Porque ele abriu muito o time, o Roger foi lá, colocou o Tabata e o Internacional achou os espaços e acabou marcando o gol. Mas, de um modo geral, foi um Grenal bem jogado, um bom jogo de se assistir, de se ver, mas visivelmente o Internacional, se tu olhar todo o jogo, prestar atenção, o Internacional comandou as ações o tempo todo. Até porque o Grêmio deu a bola, chegou no início do jogo, não. Deu uma pegadinha. Os primeiros 20 minutos o Grêmio e depois uma convicção do Renato. Não, vou dar a bola e jogar no contra-ataque. Não aconteceu uma coisa nem outra. Deu a bola e ele Por onde é que passou essa derrota do Grêmio? Não, na verdade, assim, eu acho, eu não sou gremista doente, sempre fui gremista, vou defender e tal, mas o que acontece no Grêmio por exemplo, passou o berba do Renato. Eu não vou criticar o Renato mais, porque eu desisti. Porque, na verdade, tem que criticar quem mantém ele lá. Sim. Porque me parece que ele está acima até do presidente. E o dia que ele resolver desistir, aí eles vão entrar no pepino, aí não vão saber o que fazer. Mas isso é uma coisa. Mas antes do jogo começar, o Renato, é um cara inteligente, eu acho que ele não admite, mas ele sabe que o Inter estava melhor. Vamos dizer assim, coletivamente tem mais opções de jogada, tem um time bom, de jogadores bons, mas não estava funcionando no tempo do Cudê. Não estava funcionando, é os mesmos jogadores. Esquema, né? Então, o Roger, até assim, ele teve uma obrigação, ele só podia fazer uma coisa, acertar.
porque senão ele já ia ser contestado. Acontece que o Roger, ele levou a sério e ele tinha um desafio muito grande, o Grenal. E não só por isso que ele trabalhou, porque ele é um trabalhador, ele é um cara estudioso, ele vai atrás, ele se preocupa. Já o Renato, ele imagina o seguinte, ó, com as alterações que ele fez, todos eles sabem jogar, esses caras que ele colocou. Mas ele talvez nunca jogou dessa maneira. E tu sabe que para fazer gol, nem sempre tu adianta ter lá uma meia dúzia de atacante. Se tu perder o meio do campo, não adianta. E depois o forte do Internacional é o meio do campo. Tá? Tem uma boa defesa, tem uns caras na frente o Wesley, por exemplo, que faz uma diferença. O Boré é um goleador, mas ele perdeu 2, 3 gols lá que normalmente ele não perde. Sim. Acontece. Mas eu acho assim que eu, quando fui assistir o jogo, eu me preparei, tipo, nós não vamos ganhar. Eu até acho, sinceramente, que poderia ter sido pior. Poderia? Não, poderia. Poderia. Eu estou falando antes do jogo. Depois eu fui sentindo, não vai ser tão... Mesmo o jogo daí, em daqui si, a né? pouco, O Inter ele- poderia ter feito mais que um gol, né? É. Agora, é verdade, o Grêmio acabou no segundo tempo, sobretudo, fazendo o Rocher trabalhar um pouco, né? Tem uma defesa, 2 dele ali, que são defesas bem difíceis, inclusive uma no chão. É aquela do Bright White, É. aquela do Diego Costa lá Isso. também. Mas o fato é que o Internacional é um time que tem um padrão. Veja que o Inter não tinha, no começo do jogo, 2 jogadores importantíssimos no meio de campo, o Fernando e o Thiago Maia. Ele optou por não começar com o Fernando, olha a confiança Não, do Roger mas isso aí no esquema que ele montou. Ele sabia que isso aí ele ia precisar do cara e ele não tinha condições de... Mas ele poderia ter problemas com a formação ali com o Romulo e o Bruno. Mas eles mantiveram o padrão de jogo. E jogaram muito. E jogaram muita bola. muito. Veja, O Romulo saiu machucado, na é verdade. isso que eu quero dizer. Ele tem que modificar o time, mas mantém as características e o padrão de jogo. E aí entra depois o Fernando, por exemplo, que tem uma baita qualidade, principalmente na preparação, naquela primeira saída de trás para frente, o time melhora muito mais. Então, sem dúvida nenhuma, é um trabalho coletivo que o Roger implantou no Internacional. Uma estratégia. E o Cudê, estratégia. que é a grande diferença dele em relação ao Cudê. O Inter não tinha Estamos em isso. outubro, tu ainda está falando do Cudê. Não tinha isso. O Renato está falando de enchente de maio. Claro que algumas peças que foram trazidas, o Tabata é um exemplo disso, Sim. mas para mim, a peça que mais simboliza esse momento do Internacional e essa ideia que os jogadores compraram pelo técnico é o Bernabé. Alexandre Bernabé. Engavetado, né? Colocado num canto lá pelo antigo Quase treinador, devolvido. para não falar o nome mais do cara, então, pelo antigo treinador, e que agora é peça fundamental no Tá, time. mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês olham da onde veio o Bernabé e ele até reserva era lá em algum... Sim! Ele Não, era ele é titular. hoje. Não, ele é hoje reserva ainda. Ademar, o time escocês já avisou o Internacional que não quer a volta dele. Pois é. Contratou um espanhol lá. Então, vocês veem, por exemplo, que ele encaixou no Inter. Exato. É o cara que encaixou, não Não, adianta. e encaixou no clube, né? Sim. Não, Vê isso, as no reações espírito. dele, exatamente. No espírito. Incorporou aquele sistema. Ele é Vocês o- olham, ele fez o quê? Fez 2 ou 3 gols já? Ele fez 3, se eu não Ele me fez engano. 3, né? É. E quantos ele cruzou ou deixou Muita na- assistência. Muita assistência. Esse gol aí do Grenal é praticamente dele. Sim, O sim. governo dá uma casquinha, mas a bola entraria. Acho que entraria. Acho que entraria. Mas enfim, é isso que eu quero dizer. A diferença está aí. O Renato, que em alguns momentos fez isso no Grêmio, quando ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, o Grêmio jogava por música. Era aquele negócio que eu não tinha como marcar. Mas eu vi um Mas- comentário, uma coisa com o Grêmio, né? Que Enfim. nessa época aí, 2016, 2017, o Grêmio tinha jogadores diferentes. Claro, Hoje não se tem, óbvio. entendeu? É óbvio. Isso eu venho dizendo O insistentemente. Grêmio é um time comum. O que ameniza as coisas para o Renato é o fato de que ele não tem recursos como tem o Internacional. Tá, mas olha O que aqui, ó. deram para o Renato é um time muito limitado. Tá, mas- Agora, ele deveria fazê-los jogar mais e não está fazendo. Porque, sinceramente, vou dizer para vocês,
ele não tem mais saco para fazer isso. Mas eu sei, mas Ele visivelmente vai embora. Ele cansou. Visivelmente, o cara Não, eu acho até morar em que hotel, ele não aguenta mais. eu acho até que tudo bem, isso pode ser verdade. Mas eu acho que os gremistas cansaram dele, só que ninguém se flagrou ainda para dizer não, para o cara ir embora, tem que dizer para o cara, escuta, deu. Não, mas a torcida tá reagindo muito mal ao comportamento dele. Coisa que nunca acontecia. O Renato podia bater na mãe em praça pública e o torcedor ia lá. Hoje não. Mas tem Depois da defensores. manifestação dele na entrevista coletiva pós-Grenal, a reação da torcida gremista, que se mede pelas redes sociais, aqueles comentários que a gente está acostumado a ver, ela foi muito forte, né? Condenando a postura dele. Então, assim, está mudando isso. Mas no jogo, vamos voltar pro jogo. Onde é que o Renato errou, na opinião de vocês? Ele errou, ele começou errando na preparação. Tá, ok. Não. Mas tipo, dentro de campo, Dentro de as campo. alterações Sim, tornaram ele as mais alterações, frágil. sem dúvida. Não, Sem dúvida. eu acho que o time até. Eu esperava. As um time alterações. bem parecido. Sim, sem Esperava o Kahneman jogar, mas não tinha condições. Sim, É. deu muito certo. Claro. Você veja, o Grêmio tem que jogar. Imagina, se machucam daqueles zagueiros ali, o Eli e o Gerson, né? Um deles machuca. Quais eram as alternativas para o Grêmio estar em campo? Jeromel e Rodrigo Não, Caio. o Jeromel estava na frente ainda. Um mais arrebentado que o outro. É. Então, assim, eu quero insistir nisso. Eu só não condeno o Renato totalmente porque eu acho que os recursos que ele tem são limitados. O time que ele botou em campo era o que ele poderia escalar. Mexeu errado, depois não abriu demais o time. Botou Soteldo, montou Monsalvo, que são jogadores. Botou Arizo, vou ganhar esse negócio, vou pra cima. Não, se contra tem- o Internacional, não. Se tem um jogador que eu acho que tinha que achar lugar no time para ele, é o Monsalvo. Não adianta, pode dizer o que quiser. Pois é. O cara é um cara que sabe, é um cara diferente, é uma opção diferente. É um Wesley que vai no meio do cara e dribla e sabe driblar. O Wesley não é um cruzador. É, a opção pelo Cristal, o Cristal não viu a cor da bola, né? Não Não tocou na bola. Acho que é um jogador médio, bom jogador. Mas o que às vezes Ele não pode ser protagonista. Não. Ele não pode ter responsabilidade. na verdade, assim, por exemplo, aí eu não quero fazer o que o Renato faz, criticar a imprensa, mas tem gente na imprensa que diz, mas o Renato nunca conseguiu um substituto pro Ramiro, mas para com essa cachaça. O cara tá pensando lá em 2017, Sim, não tem cabimento. cara. Mas o Renato fez alguma Não, mas tem gente que justifica Sim. o time. Tem umas- Tentou o Edenilson, tentou não sei quem, tentou. Calma, não é por aí. Mas o Mas vem cá, Edenilson só aí tem foi um muito- esquema de Foi jogo. muito mal, né? Tem umas Edenilson indicações foi do muito Renato mal, né? aí, né, nesse elenco aí, que, cara, não se justifica muito. Nem a insistência do Renato em relação Não, e depois assim, É ó, isso. voltar os desculpas lá de enchente e tudo. É. Todo mundo sabe que prejudicou. Mas e daí? Prejudicou todo mundo. E daí? Mas o Inter, Pois é. por exemplo, voltou primeiro para o seu estádio, é verdade. Mas o Grêmio, por exemplo, teve o seu Mas não é a CT. volta, tá provado, não é? O Grêmio teve o CT antes, O né? Grêmio perdeu, dá mais ou menos a mesma média do que. Estamos falando de 14 pontos de diferença. Muito parecido, né? Então, o rendimento tá muito aquém. Eu repito, insisto, o elenco do Grêmio é limitado. É um time que poucos treinadores possivelmente fariam jogar mais e tal, mas o Renato deveria estar produzindo mais. Ele teria que ter uma dedicação diferenciada. Ele tem que entender, ele teria que entender, pelo menos no momento, que... Mas o que os mais jogadores momento- falam e deixam nas entrelinhas? O Bright White já falou. Ele não disse diretamente. Agora, o que o Vila Sante disse depois do jogo? Que faltou preparação, faltou Chega treinando um pouco, né? treinando pouco. E aí, É isso. se o cara que é jogador sente isso, tu imagina. Essa história, a folga estava combinada, enfim, Não. isso não era de agora. Eu entendo perfeitamente. Né? Só que não poderia fazer isso em véspera de Grenal. Só isso. Errou a semana, né? Tudo Errou a bem, semana. errou o período. Nós vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco com o debate RDK.